galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Desenvolvendo Jogos. Eu sou o Gabriel e nesse vídeo estamos trazendo a 8ª aula da nossa série, começando na Unity. E como vocês se lembram, na aula anterior nós aprendemos o que são variáveis e também aprendemos como utilizá-las. Tanto é que a gente pode ver aqui na aba Inspector da Unity que aprendemos a criar variáveis do tipo int, do tipo float, string e também bool. Então, o que estaremos aprendendo a fazer nessa aula aqui é criar e entender condições if, else if e else. E eu sei que de início pode parecer muita coisa, né? Aprender 3 coisas na mesma aula. Mas basicamente, quando você aprende a if, você meio que aprende a else if. E quando você aprende a else if, você meio que automaticamente aprende a else. Então eu achei que seria melhor reunir tudo em um único vídeo, já que essas 3 condições servem para basicamente a mesma coisa. Então, antes de a gente já pular aqui para o código, galera, e começar a programar, vamos passar aqui para os slides e entender rapidamente o que é uma condição if. Como podemos ver, galera, uma condição if nos permite verificar se algo aconteceu. E, se esse algo aconteceu, nos permite rodar uma parte específica do código. Então o que acontece é que, quando a gente está criando um código na programação, a programação sempre segue linha por linha. Então se você tem 10 linhas no seu código, o computador vai rodar a linha 1, depois a linha 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E isso às vezes funciona, às vezes você pode ter um código que você simplesmente quer que rode em sequência, mas às vezes você pode, no meio do caminho, querer verificar se alguma coisa aconteceu. E no caso, a gente pode utilizar condições if, já que, como a gente acabou de ver, a condição if verifica se alguma coisa aconteceu, e se aconteceu, ela faz alguma coisa. E no caso, galera, um exemplo bem da hora para explicar a condição if seria no jogo do Mario. Quem aí já jogou Super Mario Bros. Tá ligado que quando a gente coleta 100 moedas, a gente ganha uma vida. E no caso a gente pode programar isso utilizando uma condição if, né? Que nós podemos criar uma condição if para verificar se a nossa contagem de moedas é igual a 100. E se ela for igual a 100, significa que a gente pode ganhar uma nova vida. Então a gente cria a condição if, verifica se as nossas moedas são igual a 100, e se forem, a gente vai lá e programa para ganhar uma vida extra. Esse eu acho que é um exemplo bem da hora e bem tranquilo de entender. Como podemos ver aqui, galera, temos um exemplo onde nós criamos uma variável pública do tipo int chamada vida do jogador. E no caso essa variável serviria para controlar justamente a vida do nosso jogador. E logo em seguida nós temos uma condição if que verifica se a vida do jogador é maior que 70. Então vamos supor que a vida do nosso jogador vai de 0 a 100. E no caso essa condição aqui está verificando se ela é maior que 70. E se for, nós estamos pedindo para que a Unity escreva na tela sua vida está ótima. Então, se a vida do jogador for maior que 70, legal, a vida dele está ótima. Então, agora que a gente já viu esse exemplo da condição if, galera, vamos entender rapidamente como é que a gente monta ela e logo em seguida partir para o código e de fato montá-la. Como podemos ver, a nossa condição if, a primeira coisa que a gente faz é digitar o if, já que if em inglês significa se, então é como se a gente estivesse escrevendo se isso acontecer, então faça isso. Então a primeira coisa que a gente faz é colocar if e logo em seguida a gente abre e fecha parênteses. E no caso é justamente dentro desses 2 parênteses que a gente coloca o que a gente quer verificar. Aqui nós colocamos para que a Unity verificasse se a vida do jogador era maior que 70. Então a gente colocou dentro dos parênteses o nome da variável vida do jogador, símbolo de maior que e o valor 70. Então a gente digita if, abre e fecha parênteses, e logo em seguida a gente abre e fecha chaves. E é justamente dentro dessas 2 chaves que nós pedimos para o computador fazer alguma coisa caso o if seja verdadeiro. No caso, como a gente queria que ele escrevesse sua vida está ótima, nós configuramos isso dentro de suas 2 chaves. Então, agora que a gente já tem uma ideia de como montar uma condição if, vamos sair dos slides, voltar para Unity. E no caso a gente já tem o script criado, né? Onde a gente estuda as coisas nessa série. Então vamos clicar 2 vezes em cima do script de teste para abri-lo. Aqui ele já está começando a ficar um pouquinho bagunçado, né? A gente já está com bastante coisa nele. Então o que nós podemos fazer rapidamente, galera, é deletar todas essas coisas extras para nessa aula focarmos realmente no que a gente quer, que é a condição if. Então vou rapidamente selecionar todas essas nossas linhas aqui e deletar. Nós já estudamos isso aqui, então podemos tirar numa boa. Vamos deletar aqui o que está dentro do método start e também o que está dentro do método update.
Então beleza, agora que estamos com esses dois métodos livres, bora utilizá-los. E a primeira coisa que nós temos de fazer, como vimos nos slides agora há pouco, é criar a nossa variávelzinha chamada vida do jogador, já que sem ela a gente não vai ter exatamente o que verificar. Então, acima do método start, galera, digitaremos public, para que possamos visualizá-la na aba inspector da Unity. Colocaremos int para o seu tipo. Em seu nome colocaremos vida do jogador. E no final, ponto e vírgula. E beleza, agora que a gente já tem essa variável aqui, bora realizar a verificação. No caso, num exemplo real mesmo, quando a gente de fato está fazendo um jogo, vira e mexe a gente usa sim condições if no método start, mas é muito mais comum a gente utilizar no método update ou no método próprio que a gente cria. Mas aqui, como a gente está explicando, vamos utilizar no método start, que desse jeito a gente tem um pouco mais de controle no que está acontecendo, né? Já que o método start ele roda apenas uma vez, que é quando o jogo inicia. Já se a gente programasse a condição if aqui no método update, ela ia rodar 1 trilhão de vezes por segundo. Ia ficar um pouco confuso de explicar. Então, vamos vir aqui no método start, e para criarmos a condição if, a gente já viu, nós temos de digitar if, abrir e fechar parênteses, e depois abrir e fechar chaves. Beleza, belezinha, essa aqui é a estrutura da condição if. Então, dentro de seus parênteses, vamos verificar se a vida do jogador é maior que 70. E para fazermos isso, digitaremos o nome da variável vida do jogador, símbolo de maior que e o número 70. E beleza, agora sempre que a vida do jogador for superior a 70, a Unity rodará o código que estiver dentro dessas duas chaves. Como vimos, nós queremos escrever na tela, né, sua vida está ótima. E no caso a gente vai estar escrevendo isso na aba console da Unity. E como vocês já estão ligados, a gente já escreveu diversas coisas na aba console. Então, para fazermos isso, digitaremos debug.log, abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses, abriremos e fecharemos aspas duplas, e dentro delas colocaremos sua vida está ótima. E no final da linha, ponto e vírgula. E beleza, acabamos de criar a nossa primeira condição if aí, parabéns a todos vocês, porque isso aqui é realmente um passo muito importante, galera. Condições if nos permitem avançar demais na programação. Quando a gente aprende a fazer isso aqui, nossos programas já sobem para outro nível, galera. Então agora que já temos essa condição if criada, vamos de fato testá-la, né? Vamos salvar o script apertando Ctrl S, voltar para Unity e apertar Ctrl R para garantir que ela leia as alterações feitas nele. E agora, galera, para testar o nosso script, antes temos de garantir que ele de fato está rodando na nossa cena, né? No caso, ele já está rodando na nossa cena, pois nós já utilizamos ele anteriormente. Mas se não estiver rodando, verifica aí, né, se você tem um Game Object na sua aba hierarquia e arrasta o script para ele. Então, beleza. Aqui já temos na aba Inspector aparecendo a variável que acabamos de criar, que se chama vida do jogador. No caso, ela está com um valor de 0, mas como a gente quer verificar se a vida dele é maior que 70, vamos colocar que, por exemplo, a vida dele é de 80. Porque 80 é maior que 70, né? Então vamos vir aqui na aba console, para ficar de olho nas mensagens. E agora, quando clicarmos no play, se fizermos tudo certinho, a Unity vai escrever aqui na aba console, sua vida está ótima. Vamos ver para carregar. Beleza, funcionou. Olha só que da hora. Sua vida está ótima, a Unity escreveu. E no caso ela só escreveu isso porque a nossa vida de fato estava maior que 70. Então vamos sair do modo play aqui. E agora para testar, vamos diminuir a vida, né? Ao invés de colocar 80, vamos colocar que a nossa vida é igual a 60. 60 não é maior que 70, então em teoria a nossa condição if não deve rodar. Então vamos vir aqui na aba console rapidamente, clicar em clear, para deixar ela limpinha, para a gente não confundir. E agora vamos vir aqui em cima e clicar no play. E se fizermos tudo certinho, a Unity não mostrará mensagem nenhuma. Olha só, tá limpinho. Isso aqui acontece, galera, porque nós pedimos para que a Unity só mostrasse uma mensagem caso a nossa vida fosse superior a 70. Ou seja, de 71 para cima ela mostra, de 70 para baixo ela não mostra. Beleza? É assim que funciona uma condição if, galera, bem da hora. Então, agora que nós já sabemos utilizar uma condição if, vamos passar aqui para o próximo slide e aprender a utilizar uma condiçãozinha chamada else if. E como podemos ver aqui, galera, na explicação, a condição else if
é muito semelhante à condição if, ou seja, ela nos permite verificar se algo aconteceu. Porém, a condição else if só roda se a condição anterior não acontecer. Eu sei que pode parecer um pouco confuso, então vamos lá. E como vimos agora há pouco, if em inglês significa se, e else significa caso contrário. Ou seja, quando a gente escreve else if, nós estamos escrevendo caso contrário e se. Confuso, então vamos ver aqui no exemplo, né? Que aqui nós temos a mesma variável chamada vida do jogador e também temos a primeira condição if, onde a gente verifica se ela é maior que 70. Aqui embaixo nós temos uma condição else if, que a estrutura é igual da if, só que ao invés de escrever apenas if, nós escrevemos else antes. Então, nessa condição else if, nós estamos verificando se a vida do jogador é maior que 50. E se for, a Unity escreverá na tela, sua vida está boa. E qual que é a diferença aqui, galera? No caso, a nossa condição if, que é a primeira, ela só roda se a nossa vida for superior a 70. E a nossa condição else if só roda se a nossa condição if anterior for falsa e a else if for verdadeira. Ou seja, se a nossa vida de fato for superior a 50, mas ainda não for superior a 70, ela vai rodar. Eu sei que só falando é muita coisa, então vamos voltar aqui para o código. Que no caso a condição else if só pode ser utilizada depois de uma condição if. Não tem como utilizar uma else if sem uma if, né? Então abaixo da condição if, vamos criar a condição else if digitando else espaço if, abre e fecha parênteses, e na linha de baixo, abre e fecha chaves. E agora, dentro de seus parênteses, vamos colocar o que queremos verificar. No caso, a gente quer verificar se a vida do jogador é maior que 50. Então a gente escreve o nome da variável vida do jogador, símbolo de maior que, e o número 50. E agora, galera, vamos colocar dentro de suas duas chaves o que queremos que aconteça. No caso, queremos que a Unity escreva sua vida está boa, porque embora 70 de vida seja bom, né? 50 ainda também tá bonzinho, né? Não chega a ser ótimo, mas num jogo, se você tá com a metade da vida, ainda dá uma folguinha. Então vamos escrever debug.log, abre e fecha parênteses, depois abre e fecha aspas duplas, e dentro delas colocaremos sua vida está boa. E no final da linha, é claro, colocaremos um ponto e vírgula. E beleza, acabamos de criar a nossa primeira condição else if, que agora sim, né, que a gente está no código, dá para explicar um pouquinho melhor, ó. Que a condição if vai rodar se a nossa vida for superior a 70. Porém, caso contrário, ou seja, caso a nossa vida não seja superior a 70, mas ainda assim seja superior a 50, aí a Unity vai rodar a condiçãozinha else if. Então, se a nossa vida for, por exemplo, entre 51 e 70, a Unity roda a else if. Já se ela for de 71 para cima, ela roda somente a if. Então, tendo explicado isso, bora testar o nosso script. Vamos salvá-lo apertando Ctrl S, voltar para a Unity e apertar Ctrl R. E agora, galera, para nos certificarmos de que está tudo funcionando certinho, vamos vir aqui na aba Inspector e mudar o valor da variável aqui, por exemplo, para 75. 75 é maior que 70, então a Unity deve rodar a nossa condição if, que diz que a nossa vida está ótima. A gente clica no Play e ele escreve sua vida está ótima. Beleza, belezinha. E agora vamos mudar de 75 para 60. Antes, quando a gente colocava 60, a Unity não fazia nada, porque a gente não tinha programado para fazer nada. Mas agora que nós programamos para que, caso a nossa vida seja superior a 50, ela escreva que está boa. Então agora que a nossa vida é 60, ela tem que escrever que ela está boa. Então vamos limpar a aba console, vir aqui em cima e clicar no Play. E agora vamos para carregar. E taran! A Unity escreveu que a nossa vida está boa. Quando ela era superior a 70, ela escrevia que estava ótima. Mas agora que ela não é superior a 70, mas ainda é superior a 50, ela escreve que está boa. Já aqui no caso foi exatamente isso que a gente programou na condição if e else if. E agora a gente já pode verificar, galera, a condição else.
que é só else mesmo, não tem if depois. Mas antes, né, um pequeno detalhe aqui, que se tá parecendo muita coisa, se essa aqui é a primeira vez que você tá vendo isso e tá com a cabeça cheia, meio que embaralhando, fica tranquilo, é assim mesmo a primeira vez que a gente aprende uma coisa nova. Ainda mais na programação, né, onde nós temos condições aqui, condições ali, faz isso, se caso contrário, faça isso. Então se tiver um pouco confuso aí, tranquilo, não fica se sentindo mal, não fica se sentindo culpado. Com o tempo, a prática, os estudos, a gente pega o jeito. Se precisar, reassiste a aula, faz uma pergunta aí nos comentários que a gente responde. Então, agora que já aprendemos condições if, else, if, vamos pular aqui para os slides e aprender o que é uma condição else. Que aqui podemos ver que uma condição else roda se todas as condições anteriores, sem exceção, se todas as condições anteriores não acontecerem. Ou seja, se a nossa if não acontecer nem a nossa else if acontecer, o que vai acontecer é a nossa condição else. E é claro que ela só pode ser usada se houver ao menos uma condição if antes. Então não adianta a gente colocar a condição else direto. Não, ela só vai funcionar se tiver uma condição if. E aqui no slide seguinte, a gente pode ver um exemplo. Ó. Temos novamente a nossa variável vida do jogador. E aqui a condição if e else if. Na condição if a gente verifica se a vida é superior a 70. Na else if a gente verifica se é superior a 50. E na else a gente não verifica absolutamente nada. Tanto é que a gente pode ver que não tem abre e fecha parênteses. Isso aqui acontece, galera, pela explicação que a gente acabou de ver, né? Que como a condição else roda se as condições if e else if anteriores não rodarem, então a condição else é um meio que caso contrário de tudo. Então se aqui a gente está verificando antes se é maior que 70 ou maior que 50, ela vai rodar as condições anteriores. Porém, se ela não for maior que 70 nem maior que 50, ou seja, se ela for de 50 para 0 ou até para número negativo, o else vai rodar. E a condição else, galera, é extremamente útil, pois desse jeito a gente não tem que ficar criando 1 trilhão de condições else if. Imagina se a gente tivesse uma condição if que verifica se a vida do jogador é igual a 100, e logo em seguida a gente tivesse uma else if que verifica se é 99, outra else if que verifica se é 98, outra que é 97, 96, 95, 94, 93, 92, ia dar uma trabalheira. Então é para isso, né, que existem as condições else, pois ela verifica exatamente o contrário das condições anteriores. Tendo dito isso, bora voltar aqui para o nosso código e utilizar essa condição else, que no caso, galera, uma condição else ela é extremamente útil também quando a gente está verificando se um valor é verdadeiro ou falso. Então, se a gente tem uma condição if que verifica se ele é verdadeiro, a condição else automaticamente verifica se ele é falso. Então, sempre que você estiver querendo verificar se o valor é verdadeiro ou falso, né, através de variáveis do tipo bool, usa a condição if else, que funciona numa boa. Então, aqui no method start, né, estamos com as nossas condições if else. Então, abaixo da condição else, if, digitaremos apenas else. E depois abre e fecha chaves. Não precisa ter parênteses, porque ela verifica exatamente o contrário das que estiverem acima. Então, se a nossa vida não está nem acima de 70, nem acima de 50, significa que ela está abaixo de 50. E no caso, significa que a nossa vida está meio ruinzinha. Então vamos pedir para que a Unity escreva sua vida está ruim. Então vamos digitar dentro de suas duas chaves debug.log, digitei errado, abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas duplas. E dentro dessas aspas duplas colocaremos sua vida está ruim. E no final, ponto e vírgula. E beleza, galera, já temos a nossa primeira condição else pronta. E agora só explicando novamente, galera, desculpa se está meio repetitivo, mas é porque essas coisas aqui a gente realmente tem que entender direitinho como é que funciona, porque elas são extremamente úteis na programação, no desenvolvimento de jogos. Então, se a nossa vida for superior a 70, a Unity roda a condição if. Se ela for superior a 50, mas não for superior a 70, a Unity roda a condição else if. Já se ela não for superior a 70 e nem a 50, ou seja, qualquer que seja o seu valor, né, de 0 a 50, a Unity roda a condição else. No caso, se a nossa vida não for superior a 50, nós queremos que a Unity escreva sua vida está ruim. Então, para testar isso, vamos salvar o script apertando Ctrl S, voltar para a Unity e apertar Ctrl R para que ela leia as alterações feitas nele. E agora, galera, vamos lá rapidamente
limpar a aba console aqui, clicando em Clear. E agora vamos lá. Se a nossa vida for 75, ela é superior a 70. Vamos clicar no Play. Se ela for superior a 70, tem que aparecer que a nossa vida está ótima. Ó, sua vida está ótima. Beleza, belezinha. Vamos sair do Play. E agora vamos colocar que a nossa vida é igual a 60. 60 é menor que 70, mas ainda assim é maior que 50. Então ela deve escrever que a nossa vida está boa. Ó. Por enquanto a nossa vida está ótima, ela vai escrever aqui. Sua vida está boa. Tranquilão. Agora vamos colocar um valor menor que 60, menor que 50, né? Porque é o que a gente verifica na nossa condição. Vamos colocar que a nossa vida, por exemplo, é 10. 10 não é maior que 70, nem que 50. Então deve aparecer que a nossa vida está ruim. Vamos verificar aqui. Tcharam! Sua vida está ruim. Maravilha, galera! Aprendemos aqui como criar condições if, else if e else. E novamente, de início, pode parecer muita coisa, galera. Até porque esse exemplo aqui não é um exemplo que a gente usa muito, né, no desenvolvimento de jogos, simplesmente escrever se alguma coisa está acontecendo ou não. Mas a gente pode, por exemplo, trocar essa vida do jogador por uma variável de, por exemplo, contagem de moedas. Pois a gente está ligado, né, que, por exemplo, no Mario Bros, quando a gente coleta 100 moedas, a gente ganha uma vida a mais. Então a gente pode ter uma condição if para verificar se a contagem de moedas é igual a 100. E aí, se for igual a 100, a Unity vai lá e vai acrescentar uma vida para a gente. Então, condições if, galera, são extremamente úteis. Na maioria das vezes, apenas uma condição if já resolve o seu problema. Às vezes, você pode precisar de uma else. E, às vezes, você precisa de uma else if. No caso, às vezes, você pode utilizar só uma if com uma else. A else if não é necessária. Mas se você está verificando diversos casos, aí a else if pode vir a calhar. Mais pra frente, quando você já tiver pegado e dominado essas condições if, você pode aprender a condição, né, de switch, que também é muito útil. A gente não vai estar vendo nesse vídeo aqui, já é uma coisinha um pouquinho mais avançada, mas uma condição switch, se algum dia você se deparar aí na sua vida, ela é basicamente uma condição if gigantesca. Só que ao invés de a gente ter que ficar criando if, else if, else if, else if, else if, a gente cria uma switch que facilita um pouquinho mais as coisas. Novamente, de início, não precisa se preocupar com isso. Primeiro aprende a condição if, e aí você vai pegando um jeito, e aí conforme você for estudando, você vai indo em busca de novos conhecimentos. Mas é isso aí, galera. Queria nesse vídeo explicar essas condições aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham conseguido entender numa boa. Então, muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, comenta aí embaixo, que eu vou dar o meu melhor para responder e tirar essa dúvida. E também, se tiver interesse em desenvolver jogos, além dos cursos gratuitos que nós temos aqui no canal, nós temos diversos cursos na Udemy, e são cursos super acessíveis, galera. A gente desenvolve jogos aqui na Unity, muito da hora. Tem link aí na descrição e no comentário fixado. E era isso, até a próxima, e fui! Opa, galera, aqui vai um aviso rapidão, que além dos cursos gratuitos que temos aqui no nosso canal do YouTube, também temos alguns cursos pagos publicados na Udemy. E nesses cursos, nós aprendemos diversas coisas novas. Por exemplo, neste primeiro curso, nós aprendemos a criar um jogo 2D de iniciante, que é muito bom para quem está dando os seus primeiros passos na Unity e também te ajuda a entender bastante como ela funciona. No segundo curso, nós aprendemos a criar um jogo top-down shooter 2D. E nesse jogo nós temos diversos zumbis que ficam spawnando infinitamente e a gente tem que lutar contra eles. Já no terceiro curso, nós aprendemos a criar um jogo FPS retrô. E com isso nós criamos um jogo estilo Doom, Wolfenstein e outros jogos FPS da época. E lembrando que estes cursos são super acessíveis, galera. Se tiver interesse, tem link aí na descrição e no comentário fixado. Então, agradeço a todos vocês e nos vemos no próximo vídeo. Fui!